Oi, Elilise, boa tarde. Sobre o depoimento, eu gostaria de falar um pouco sobre um acontecimento importante que teve na minha vida alguns dias atrás, do conhecimento de vocês também, né? Sobre o estado de saúde de minha mãe, o que a gente passou junto. Foram 14 dias de idas e vindas ao hospital. Entre eu e meus irmãos, a gente se revezava dia e noite, cada um ficava um período, né? Tinha dia que eu voltava para casa de manhã, que geralmente eu ficava à noite, muito cansada, muito exausta, que eu não tinha coragem nem de pegar no pêndulo para poder fazer a técnica, né? Tinha dia que eu pegava, tinha dia que eu deixava passar. Apesar de ter tido alguns desequilíbrios aí no meio do caminho, eu acredito que me mantive estável, apesar de tudo que estávamos passando, né? Mas era assim. Eu tenho certeza que essa técnica, através dessa técnica, eu consegui me manter num estado mais controlado, né? Algo assim que, que me ajudou a ter um pouco mais de autocontrole mesmo, né? Emocionalmente, eu estava bem abatida, cansaço exaustivo físico, né? Mas, no fundo, eu creio que eu consegui me manter atenta, me manter mais equilibrada, né? Eu consegui entender tudo o que estava acontecendo, eu presenciei muita coisa dentro daquele hospital, e isso me levou a algumas reflexões, né? O que a gente não está em lugar nenhum por acaso. Eu pude entender isso lá dentro, enquanto eu estava com ela. Durante as noites que eu passava com ela, eu vi algumas coisas lá acontecendo, né? E, e eu orava a Deus e eu entregava. A gente começa a orar pela cura, né? Tanto eu e os meus irmãos, gostaríamos que ela tivesse sido curada e voltasse para casa. Aí depois a gente, com um pouco mais de pé no chão, com um pouco mais de observação sobre tudo o que aconteceu, né? A gente entendeu o que foi melhor para ela, que Deus fez o que foi melhor para ela. E graças a Deus, a gente conseguiu se manter assim, emocionalmente um pouco abatido, um pouco de comoção, né? Porque a situação não era fácil, mas a gente se manteve de pé. É como se a gente estivesse superando, né? Uma situação difícil sem largar as mãos uns dos outros, né? Nos mantivemos unidos o tempo todo e todos entendemos que foi feito o que foi melhor. Eu digo que, tipo, eu me mantive controlada, eu me mantive apesar da tristeza, mas eu estava sempre disposta a entender a situação, né? E eu creio que a técnica me ajudou bastante, porque a gente cuidando do nosso campo áurico, do nosso campo, né, dos nossos centros de força, o nosso físico e o nosso emocional também responde da forma com que a gente está se sentindo, né, que a gente também está se cuidando. Eu achei super importante estar
fazendo a técnica nesse período, apesar de ter falhado alguns dias, né? É importante porque consegui superar, consegui me manter de pé diante da situação, né? Houve períodos em que eu me sentia energeticamente atacada, né? Porque a gente não está preparado para tudo nessa vida e acontecem situações, acontecem coisas que às vezes choca, né? Às vezes choca, tira a gente um pouquinho do eixo, como é que fala? Conforto que a gente está habituado a ter. Às vezes ele é impulsionado a sair, né? Um pouquinho desse conforto. E eu acho que essa técnica veio para me dar um suporte nessa parte, nessa parte do autocontrole mesmo, né? Me deu serenidade, me ajudou a ter mais reflexão sobre as coisas que eu estava passando, né? Então, esse é apenas uma parte do relato. Eu não sei se eu vou tiver um tempinho mais tarde, eu consigo falar mais alguma coisa. Mas eu tenho que te dizer uma coisa, eu ainda estou sob ataque energético, porque tem dia que eu me sinto moída, quebrada, tem dia que eu me sinto angustiada, mas por problemas de tipo assim, uma convivência, né, com pessoas que às vezes a gente acha que a gente entende, a gente acha que está vivendo num relacionamento de entendimento, mas as coisas vêm acontecendo de uma forma que eu não sei se eu chamo isso de separação do joio e do trigo, né? Como dizem, né? Porque eu tenho percebido algumas coisas que às vezes me tiram um pouco o chão. Mas mesmo assim, eu tenho mantido a serenidade. Eu me mantenho em equilíbrio para não desajustar, né? É, o, o que vem, o que é externo. Porque a convivência familiar, eu prezo muito pela convivência familiar. Então, às vezes eu prefiro, né? Manter essa calma, manter essa paz e ficar um pouquinho aqui, né, no meu cantinho, só na observação, e porque se eu for falar alguma coisa, eu sei que vai desajustar. Então, eu não sei se eu estou certa ou não, mas no momento é isso que eu tenho, né? Eu consigo manter os chakras em equilíbrio, porque eu acho que eu consigo manter a paz mesmo nos ataques, né? Conforme eu te falei, nos ataques energéticos, não seria um sangue frio da minha parte, mas eu consigo entender a situação. É claro que às vezes eu choro no cantinho, né? Como diz assim, né? Mas é coisa passageira, logo eu me recomponho e fica tudo bem, né? Mas eu agradeço bastante por você ter nos proporcionado essa técnica. É, isso está me levando a ter uma disciplina um pouco mais apurada, né? Porque eu sei que todos os dias eu devo fazer a técnica, porque isso está me fazendo bem, está me ajudando a manter no controle, né? Então, eu puxo pelo lado da disciplina, que até então eu era meio relaxadinha, não era muito, né, de, de fazer as coisas assim, e agora eu estou fazendo. Então, eu espero que essa técnica me ajude muito mais ainda, porque eu sei que eu tenho que ter uma sustentação aqui nos meus centros de força, né? E equilibrar os chakras está sendo muito importante para mim nesses momentos difíceis que a gente tem passado, tá bom? Fica com Deus, um beijo, e se eu puder falar mais alguma coisa mais tarde eu falo, tá?